E se eu te disser que o Deus do cristianismo provavelmente teve uma esposa que foi apagada da história? No vídeo de hoje, vamos descobrir quem é Asherá, a esposa de Deus que ficou de fora da Bíblia. Seja bem-vindo ao canal História com Música, eu sou o professor Adriano Vieira e vamos fazer aqui uma troca muito justa. Eu te conto essa história incrível que provavelmente você não conhecia e você dá o like e se inscreve de graça. Fechou? No livro do profeta Jeremias, que é parte do Antigo Testamento da Bíblia e possivelmente escrito no século 7 a.C., há curiosas menções a uma rainha dos céus. Especialistas contemporâneos acreditam se tratar, na verdade, de uma divindade antiga que foi cancelada com o advento do monoteísmo patriarcal, Asherá, a esposa de Javé. A história se torna ainda mais interessante quando entendemos que Javé é justamente o Deus judaico-cristão, ou seja, aquele que sobreviveu das antigas mitologias médio-orientais para se tornar a divindade única do monoteísmo. Em outras palavras, Asherá seria então a esposa de Deus. A presença da deusa fica clara em escrituras e esculturas do mundo antigo. Na Bíblia hebraica, o nome Asherá aparece 40 vezes, mas a maior parte das versões traduzidas, o termo foi suprimido e substituído. É o caso do trecho constante no livro dos Juízes, em que está escrito que, abre aspas, os filhos de Israel fizeram o que é mal aos olhos do Senhor. Eles se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Baalim e às Asherás. O que era uma deusa, Asherá, acabou reduzida às estatuetas da deusa, o que justificaria o plural. Porém, a mudança no significado do nome da deusa se torna ainda mais redutora em outras versões em que Asherá é substituída por poste-ídolo. A objetificação para configurar idolatria. Isso é um padrão no Antigo Testamento. A substituição de menções originalmente atribuídas à mulher de Deus por simplificações que configuravam idolatria ou elementos da natureza. Porém, a arqueologia hoje mostra que Asherá não foi sempre um objeto. Ela foi uma poderosa divindade, a mulher de Deus. Antigas inscrições hebraicas do século 8 a.C. a associam a Javé, a divindade patrona do antigo reino de Israel e Judá. Essas inscrições sugerem que ela era uma deusa protetora, concedendo bênçãos divinas aos adoradores, e que ela desempenhou um papel crucial na mediação entre os humanos e o Deus Supremo, Javé. A Bíblia usa a palavra Asherá e sua forma plural, Asherim, várias vezes. Uma das formas de uso é em referência à deusa, mas não é o uso mais comum da palavra. A maior parte do uso é em referência a uma imagem divina, um ídolo, que pode ter sido representado ou se assemelhado a uma árvore. Esse fato resulta, muito provavelmente, da associação feita entre a deusa Asherá na arte com as árvores. Embora a Bíblia frequentemente se refira a Asherá, isso costuma ocorrer quase sempre em termos negativos. Ela é lançada como uma divindade estrangeira, adorada tanto por cananeus quanto por israelitas idólatras e judaístas, atacados por criar imagens ou objetos sagrados que manifestam sua presença. A maioria dos estudiosos concorda que o retrato bíblico de Asherá é deliberadamente distorcido e depreciativo, e que ela provavelmente era adorada como um membro importante de um antigo panteão israelita e judaico, no qual Javé desempenhou um papel de liderança. Asherá, a deusa proibida. As tentativas de distorcer e difamar a deusa provavelmente começaram na segunda metade do primeiro milênio antes de Cristo, depois que o Templo de Jerusalém foi temporariamente destruído pelos babilônios em 587 a.C. À medida que o templo foi reconstruído, o mesmo aconteceu com a adoração a Javé, e Javé tornou-se um deus intolerante com todas as outras divindades, incluindo a deusa Asherá. Nesse processo, Javé assumiu os papéis de outras divindades, ao mesmo tempo em que a religião se tornava masculina, com a ideia de que havia apenas um deus e ele era homem. Asherá passou a ser tratada como uma divindade falsa ou ilegítima e sua adoração passou a ser rotulada como primitiva. Em artigo intitulado Asherá, a deusa proibida, publicado em 2007 na revista Aulas da Unicamp,
A teóloga Ana Luísa Alves Cordeiro explica como o apagamento de Asherá se deu durante o processo de transformação das religiões politeístas em uma crença monoteísta. A teóloga afirma que reconstruir a presença da deusa Asherá na vida de mulheres e homens no antigo Israel é um esforço de, a partir de uma perspectiva feminina e de gênero, trazer elementos que nos ajudem numa maior aproximação do que foram os espaços religiosos e vitais deste povo, e que essa reconstrução é algo necessário, uma vez que estamos diante de textos sagrados marcados por um sistema patriarcal onde há o domínio do pai, onde há o domínio do Senhor, onde há o domínio do masculino. Este processo de apagamento da deusa não ocorreu de uma hora para outra e, ao que tudo indica, passou a ser enfatizado nas Escrituras a partir do século 8 a.C., com o profeta Oséias equiparando a adoração de outras divindades que não Javé ao pecado de idolatria. É a partir de então, e sob este contexto, que as menções a Asherá começam a ser ressignificadas na literatura antiga. Vale destacar que a deusa continua perdendo representatividade na religião oficial, onde divindades masculinas ganham cada vez mais força, principalmente a partir de características dominadoras e guerreiras. O próprio conceito de um deus monoteísta, que continua a dominar o discurso cultural ocidental, é de uma divindade única e solitária, de desempenho e envolvimento macro-religioso. As tentativas de marginalizar ou apagar Arexá começaram provavelmente por volta do reinado de Josias, no século 7 a.C., que implementou uma campanha de centralização do culto para garantir o monopólio da fé no Templo de Jerusalém. Datam desta época livros bíblicos como o do Deuteronômio, que tem como um de seus principais objetivos eliminar o culto a Asherá. A tática principal era associar o nome dela a um ídolo e não a uma deusa. Outra tática era reconstruir as histórias dos reis que vieram antes de Josias e pintá-los como reis perversos que estariam conscientemente violando a lei quando permitiam a adoração de Asherá. Essas táticas de apagamento deram tão certo que a partir de meados do século 4 a.C., o judaísmo já havia praticamente esquecido que a deusa Asherá havia feito parte do panteão israelita primitivo. Esse processo foi intensificado com a ajuda do exílio babilônico, ocorrido no século 6 a.C. A literatura que foi escrita para ajudar Israel a permanecer fiel à sua identidade étnica e ao seu Deus Javé, na sequência dessa crise, ajudaram a reescrever a compreensão que Israel tinha de si próprio, e isso inclui a proibição do culto de Asherá, que tinha lugar antes do reinado de Josias. A campanha de Israel avançaria dando prioridade a esse novo entendimento do papel de Javé como objeto exclusivo do culto israelita, de maneira que a continuação do culto a Asherá não teria qualquer chance em tal ambiente. Nesse contexto patriarcal, a figura de Javé se torna símbolo de representação do sagrado masculino, que de fato justificaria a dominação masculina em vários aspectos sociais, econômicos, religiosos e políticos. E é assim que a religião oficial de Israel vai adquirir uma identidade unicamente masculina e o feminino, assim como a deusa Asherá, vai para o plano secundário. E agora eu fico no aguardo dos comentários de vocês. Conheciam essa história? Conheciam a história da deusa Asherá? Gostaram de saber? Achou polêmico? Tem como contribuir? Deixa aí nos comentários quais foram as suas impressões. E se essa é a primeira vez que você está aqui, considere se inscrever, deixa o seu like, compartilha com todo mundo. Tamo junto, até a próxima.